Olá pessoal, vamos hoje fazer uma revisão sobre ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. O ativo, existem vários conceitos sobre ativo. Resumidamente, ativo são recursos controlados pela empresa, são recursos que a empresa controla e que a intenção dele é que ele traga benefícios futuros através de eventos que aconteceram no passado. Resumidamente, ativos são bens mais direitos que a empresa possui. São as aplicações dos recursos que a empresa tem. No passivo, são as obrigações presentes, oriundas de eventos passados, que vão proporcionar saídas capazes de gerar benefícios futuros, ou que a intenção seja gerar benefícios futuros. Resumidamente, são obrigações a pagar. Tudo aquilo que a empresa tem que pagar a terceiros. Patrimônio líquido nada mais é do que o ativo menos o passivo. Na verdade, é a diferença. Mais do que isso, patrimônio líquido se refere ao capital próprio da empresa. Não é só essa diferença, é também essa diferença, mas ele é essencialmente o capital próprio da empresa, aquilo que a empresa tem. E esse capital próprio não necessariamente são só valores positivos, podem também ser valores negativos, por exemplo, como o prejuízo. O prejuízo da empresa é um valor negativo, mas faz parte deste capital próprio, faz parte do capital da empresa. Então não é só o prejuízo, mas é também todos os valores positivos ou negativos. Vamos falar das receitas. As receitas são oriundas das atividades da empresa. Não são todas as receitas, mas nesse contexto de que a gente está falando hoje, é sobre essas fontes. A receita ela é oriunda da venda da mercadoria ou do produto, caso seja uma indústria que fabricou o produto, da prestação de serviço, quando a empresa é uma prestadora de serviço, e como eu já disse, se for uma indústria, ela produz e vende o produto. O que são as despesas? As despesas são os gastos. Todos os gastos são despesas? Não. Existem gastos que são com outras classificações. Mas nesse caso o que a gente quer falar são sobre esses gastos referentes às despesas, aqueles que são importantes e que deles se originam também as receitas. Vamos fazer agora uma revisão sobre a natureza das contas. Do que a gente está falando? O que é a natureza da conta? A conta pode ter duas naturezas, ou ela tem natureza credora ou ela tem natureza devedora. Nós temos aqui o ativo de um lado, o passivo e o patrimônio líquido do outro lado. O que eu quero dizer? Que como o ativo está de um lado, ele tem uma natureza devedora diferente da natureza devedora do passivo e do patrimônio líquido. O ativo, por estar desse lado, foi classificado, foi pré-determinado que todas as contas que estão deste lado, elas são contas devedoras. E todas as contas que estão do lado oposto, elas são contas credoras. Então, as contas do ativo que estão deste lado são contas devedoras. Mas, Sara, por que eu coloquei esse sinalzinho aqui de asterisco? Porque nem todas as contas, 100% das contas que estão no ativo são contas devedoras. Existem suas exceções. E eu vou falar sobre apenas uma exceção, que é a depreciação. Existem outras exceções? Existem. Mas vamos falar apenas sobre a depreciação. A depreciação, apesar de ser uma conta que pertença ao ativo, que está do lado do ativo, ela é uma conta com saldo, com natureza credora. Então, ela é uma exceção. No passivo e no patrimônio líquido. Passivo e patrimônio líquido são contas necessariamente, essencialmente, de naturezas credoras, mas também temos várias exceções. E vou dar exemplos apenas de uma exceção, que é o capital a integralizar. Apesar de pertencer ao patrimônio líquido, apesar de estar do lado do passivo e patrimônio líquido, ele tem natureza devedora. As despesas
as receitas, seguindo esse mesmo preceito, como as despesas estão do lado do ativo, que fica do lado das contas devedoras, ela tem natureza essencialmente devedora. Bem como as receitas do lado do passivo e patrimônio líquido e das contas de saldo credor, ela tem sua natureza essencialmente credora. Eu estou dizendo do lado, eu não estou dizendo que são contas que estão no mesmo demonstrativo, estou dizendo que elas têm lados. Esse demonstrativo aqui é um demonstrativo do balanço patrimonial e esse outro demonstrativo do DRE, demonstração do resultado do exercício. Feito essa revisão, tendo esses conceitos, vamos partir para o método das partidas dobradas, também ainda como revisão. O que é o método das partidas dobradas? Também foi criado e ele diz que para todo saldo devedor tem um saldo credor. Então, o saldo do débito tem que ser necessariamente igual ao saldo do crédito. São saldos que têm que, ao final, ser exatamente iguais. Por isso que é o método das partidas dobradas. E aí, para facilitar o que vai ser devedor, o que vai ser credor, quando você vai fazer o lançamento no débito e quando você vai fazer o lançamento no crédito, essa é a forma mais fácil que eu consigo mostrar para vocês e que vocês conseguem visualizar sem grandes problemas, é que toda vez que você pergunta, faz a seguinte questão, a seguinte pergunta: de onde vem esse recurso? De onde vem este recurso? Ele é credor. O registro dele é credor. Toda vez que você fizer essa pergunta, para onde vai este recurso? Para onde vai este recurso? O registro é devedor. Ele é um débito. Vou falar sobre o razonete e logo em seguida vou fazer os exemplos para que vocês possam entender esse método das partidas dobradas. Isso aqui é um razonete, também chamado de conta T. Então, o que é a conta T ou razonete? É essa expressão que faz que, se vocês olharem, ela tem uma aparência de um ter grande. Então, ele é um razonete, uma conta T. É claro que, se você estiver trabalhando, você vai utilizar os programas, e os programas não utilizam razonete, mas para que seja melhor entendido, pedagogicamente trabalhado, a gente usa razonetes e conta T, ou conta T. Aqui em cima vem o nome da conta, por exemplo, se eu estou trabalhando com a conta de banco, vou colocar aqui Banco do Brasil, Banco do Bradesco, enfim, a conta do banco que você tiver, ou se for um caixa, você bota o nome de caixa aqui em cima. Deste lado, a gente tem todos os lançamentos devedores de débito e deste outro lado, todos os lançamentos credores de crédito. Um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Compra à vista da máquina R$1.000. Eu tenho duas contas de razonete, uma para de onde veio a origem e o outro para o destino. Aí a minha pergunta é: de onde veio este recurso? Ele me disse que é à vista. Se é à vista, ele só pode ter vindo de dois lugares, ou do banco ou do caixa. Como não está claro aqui, eu coloquei banco ou caixa. Origem, crédito. Se é uma origem, é um crédito, então eu vou fazer um lançamento credor. E qual o destino? Para onde foi essa máquina? Destino, para onde foi este recurso de R$1.000? Este recurso foi para a conta de máquina. Destino débito, portanto, do lado devedor.
Outro exemplo, prestação de serviço 2.000 a prazo. Duas contas, uma conta de origem e uma conta de destino. Aí eu tenho uma conta de prestação de receita. Mas por que você colocou o nome de receita? Para eu ficar sabendo, como a gente está começando, para eu ficar sabendo que isso é uma receita. Prestação de serviço, origem. Então, toda receita é uma origem. De onde vem esse recurso? É uma origem, é um crédito. Para onde foi? Qual o destino deste recurso? Essa conta pode ser, como ele fala que é a prazo, se é a prazo, eu tenho que colocar, eu não vou receber, não vai ser banco, porque eu não vou estar recebendo esse dinheiro agora. Essa conta pode ter 3 nomes, entre outros, mas 3 nomes mais comuns. Pode ser cliente, contas a receber ou duplicatas a receber. Aí fica a critério da pessoa que estiver fazendo o registro. E ele é um destino, por isso que está do lado do débito. Ele é devedor esta transação. Ok? Espero ter conseguido revisar todo este assunto e que vocês tenham entendido. Obrigada.